Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Bitalk, aqui o Italk. Desta vez vamos falar sobre o desporto, mais propriamente o desporto rei em Portugal, que é o futebol. O meu nome é André Oliveira. O meu é Ricardo Ferreira. Eu sou Francisco Simões e agora vamos falar da nossa Liga Portugal, Liga Portugal Betclic. Estão duas equipas a disputar o campeonato. Quem é que vocês acham que leva a melhor? É assim, na minha opinião, acho que quem leva a melhor é claramente o Sporting. Mesmo apesar de uma possível derrota no Dragão, uh, muito dificilmente o Benfica consegue passar o Sporting. Penso que é um candidato assim totalmente merecido na. Estou a enganar. Um candidato que pronto, merece o título simplesmente com muitos golos, principalmente obviamente a exibição de Gyökeres e as outras contratações foram muito importantes para o clube. Acho que cresceu bastante comparado à época passada e não sei se tem que dizer. André, Sim, concordas? eu acabo por concordar porque o Sporting teve realmente contratações efetivas. A vinda de Ullmann, de Gyökeres, foram fundamentais neste Sporting de Rubén Amorim. A verdade é que o Sporting até já pode ser campeão neste fim de semana. A verdade é que vai ao Estádio do Dragão. Creio que vencendo e o Benfica perdendo na Luz contra o Braga, o Sporting já se sagra campeão. Não sei se será já neste momento, mas acredito que no final do campeonato teremos o Sporting como novo campeão. Certo, certo. Eu por acaso tenho exatamente a mesma ideia. Sporting fez um campeonato irrepreensível, fecha bem a baliza, marca golos, golos, golos e golos. É todo fim de semana a mesma história. Apenas a última vez que perdeu já foi com o Vitória em casa, ou seja, já muitos meses passaram. Grandes resultados, quando realmente o Sporting mais precisava, conseguiam esses bons resultados e acho que as condições estão todas reunidas para que o Sporting seja campeão. Sem dúvida. É uma equipa que realmente transpira qualidade. Não há muito a dizer, sinceramente. Pronto, agora vamos falar do possível terceiro lugar, ou não sei, ainda não está decidido. Do Porto, o que é que vocês acham que foi a época deles? O que é que possivelmente pode mudar? Por acaso, o Porto está assim numa época, digamos, diferente no mau sentido, ou seja, as coisas não estão a correr bem para a equipa de Sérgio Conceição. Ultimamente tem sido abalado por muitas expulsões que têm também condicionado o desempenho da equipa, que acabar o jogo sempre com menos jogadores acaba por condicionar por completo os resultados do Porto. Estão empatados pontualmente com o Braga, estão os dois, se não me engano, com 62 pontos, ou seja, atrás deles está o Vitória, com 57, 5 pontos de diferença. Ainda há confrontos diretos entre o Porto e o Braga, na casa do Braga, neste caso. O próprio Vitória com o Braga, exatamente. Exatamente. Ou seja, ainda há muito por se decidir. O que é certo é o Porto e o Braga acabam por ter jogos mais complicados, empates mais complicados até o final da época, sendo que o Porto ainda apanha com o Sporting em casa, ainda vai à casa do Braga. O Braga ainda vai jogar com o Benfica este fim de semana, na Luz, vai defrontar o Porto. Haverá o tal confronto direto do Derby do Minho entre o Vitória e o Braga na casa do Vitória, e então penso que a nível de calendário o Vitória sai mais beneficiado, porque acaba por ter jogos mais, digamos, fáceis, sendo que na nossa liga não há jogos fáceis, que acho que é um ponto que está bem assente, até porque as equipas de baixo da tabela estão a roubar muitos pontos, principalmente aos candidatos a terem mais pontos. Sim, o Vizela tem tido Certo, essas certo. dificuldades, Mas mas a verdade é que este ano aconteceu muito isso. é isso. E só uma coisa é que o Vitória, o jogo, assim, claro que tem o derby domingo que vai ser muito difícil, Certo. mas a última deslocação à Aroca também vai ser um duelo bastante complicado. O Aroca tem feito uma época extraordinária. Não começou tão bem, mas depois acho que acabaram todos por rumar para o rumo certo, se permitam a redundância. E então será complicado para os três. O Vitória tem a desvantagem dos tais 5 pontos, mas vamos ver, porque acho que ainda temos muita história para contar até o final da temporada. O que é que achas? Sim, há muito a acontecer. E a verdade é que, como estávamos a falar no início, o Futebol Clube do Porto não está nos seus tempos, digamos assim. Está no terceiro lugar e bastante afastado do título.
o clube não vive um período favorável, é óbvio. Estão a surgir algumas divisões no clube que só têm prejudicado o clube, obviamente. Agora, em questão da arbitragem que chegaste a falar, eu acho também que o temperamento dos jogadores também, não sei, em certos momentos, jogadores como o Pep tinham mais tranquilidade, transmitiam isso para os colegas e atualmente não tem acontecido. Isso é um facto. O caso das eleições também, marcadas para este sábado, podem influenciar muito daquilo que pode ser o restante da época, porque o Porto ainda tem a final da taça contra o Sporting. Ainda tem esse título. Só que, claro que o objetivo do clube é sempre lutar pelo título. Coisa que não está a acontecer. Sábado marcado com as eleições, podemos ter o novo presidente André Vilas-Boas, também Nuno Lobo, também é candidato, ou a permanência de Jorge Nuno Pinto Costa. A verdade é que Jorge Nuno Pinto Costa já está no Futebol do Porto há 42 anos e veremos realmente o que é que vai acontecer, se vamos ter essa permanência ou não. Há muitas divisões no clube. A nível de redes sociais, sabemos que o André Vilas-Boas parece partir em vantagem. Agora, acredito que a faixa etária de... 50-50, acho. Sim, acho que Quem consegue. acho que quem ganhar acabará por não ser. Acaba por ser uma derrota, digamos, humilhante para o Pinto Costa, sendo que já está lá há muito tempo, mas não será de uma distância muito grande entre os dois. Claro, Nota-se que o clube está completamente dividido, acaba por não ser bom para o próprio clube, os adeptos estarem divididos completamente, com ideias adversas, mas acho que sim, será um resultado que não será muito desfasado entre os dois candidatos. Sim, exato. Eu partilho da mesma opinião. Por falar nos 42 anos da presidência de Pinto Costa, ontem decorreu um jantar de comemoração desses mesmos 42 anos no Casino de Espinho, onde Pinto Costa afirmou que o Pepe e Sérgio Conceição iam continuar no clube caso vencesse as eleições. É verdade que estas cartadas, assim, a pouco tempo das eleições, não têm ocorrido muito nos tempos presentes. No entanto, eu trouxe aqui alguns casos que podem ser até engraçados e curiosos que vocês podem não conhecer, assim como o pessoal que nos está a assistir. Em 2000, Florentino Pérez, que ainda não era presidente do Real Madrid, afirmou que se vencesse as eleições, Figo ia ser contratado para o clube. A verdade é que, se bem se lembram, Figo estava no Barcelona, depois acabou realmente por rumar ao Real Madrid. Aqui em Portugal aconteceu uma coisa parecida no mesmo ano, em 2000. Manuel Vilarinho prometeu a vinda de Jardel para o Benfica. Jardel, que tinha 56 golos a favor do Futebol Clube do Porto, ele que tinha feito uma época brilhante. A verdade é que o que aconteceu? Acabou por não rumar ao Sport Lisboa Benfica. Foi para o Galatasaray e esta promessa não foi cumprida. Agora, passando para o fundo da tabela, luta pela despromoção. Vizela e Chaves já estão basicamente arrumados dessa luta. Falta agora saber quem irá ao play-off com o terceiro classificado da segunda divisão. Queria saber se vocês concordam comigo neste facto do Chaves e do Vizela. E quem é que vocês acham que irá para esse play-off de promoção ou despromoção? Assim, relativamente ao Chaves de Vizela, penso que os dois clubes vão descer. Não está garantido, mas muito dificilmente conseguem até o lugar para o play-off com o 16º lugar. Quanto ao Vizela, que é pronto, o clube que eu posso mais falar, esta época tem sido um bocado complicada, dois novos treinadores, penso que não se conseguiram adaptar muito bem à equipa, até próprios adeptos. Houve uns incidentes que aconteceram até na semana passada com o carro do Ruben da Barreira, mas eu acho que o maior problema deve ter sido mesmo nas transferências que ocorreram. Saíram muitos jogadores que eram importantes para o Vizela, como, se não me engano, o Kiko Afonso era um grande jogador, fazia totalmente uma diferença no Vizela. Há um jogador que, por acaso, esta época teve muito bom no Vizela, que é o Essendo, obviamente, temos que falar dele. Quinto melhor marcador na Liga, com 14 golos, empatado com outro clube que, se não me engano, é do Estoril. Obviamente que é quase certo que ele deve sair do clube agora, que ele vai passar possivelmente para a segunda Liga, está em 18º lugar, o Vizela, para quem não sabe, último lugar. É um bocado triste para mim, neste caso que sou do Vizela, mas olha, não sei o que vem dizer mais. Não, mas lá está. Também uma das fragilidades do Vizela acaba por ser mesmo o nível defensivo. Temos Buntic, que é o guarda-redes com mais golos sofridos, tem 58 golos sofridos neste campeonato. E Apesar... a própria exibição do Roberto na semana passada. Sim, era isso mesmo que eu ia falar, porque lá está. O Buntic foi maioritariamente o titular, só que o Roberto, quando também foi chamado para jogo, houve ali uma exibição que ele teve contra o Gil Vicente que foi muito boa, acabou por ser considerado o homem do jogo. Ganharam numa casa em que apenas o Benfica tinha ganho até à altura. Exatamente. Dá que pensar. Certo, e com o Roberto a fazer um grande jogo. Lá está, é mesmo a tal questão do futebol ao momento.
e neste caso o Vizela tem tido essas dificuldades a nível defensivo e Certo. é isso. Luta pela despromoção, André. Temos aqui do nono ao 16º lugar, equipas distanciadas por apenas 4 pontos. Temos na linha d'água o Portimonense, 16º, que está para já no play-off para lutar com o terceiro lugar da segunda divisão, com 28 pontos, apenas mais um ponto Estrela da Amadora. Depois com 30 pontos temos Estoril e Boa Vista, Gil Vicente, Rio Ave e Farense com 31 pontos e no nono lugar o Casa Pia com 32 pontos. Ou seja, 4 pontos apenas a distanciar. Qual é o teu ponto de vista de como irá acabar esta luta pela manutenção? Sim, é claro que costuma haver sempre uma certa discussão nessa luta, só que este ano realmente são um conjunto de muitas equipas a lutar pela permanência na Primeira Liga. Há aí várias equipas que eu ao longo da temporada olhei para elas com muita qualidade realmente e que não consigo perceber ao certo como é que estão nesse lugar da tabela, mas a verdade é que estão e nesse aspecto eu creio que o Portimonense, lá está, tem 16º, apesar da diferença não ser muito para um Casa Pia que está em nono com 32 pontos, acredito que haja uma discrepância a nível do futebol. Tanto no Portimonense como no próprio Estrela. Acredito que essas duas equipas vão ser as que vão lutar mais para não descer, sendo que uma delas, em princípio, irá ocupar esse lugar do play-off. Já concordo totalmente. No meu ponto de vista, será também uma luta baseada em Portimonense e Estrela da Amadora. Vê-se no Estoril uma equipa que já demonstrou isso na Taça da Liga, na Allianz Cup, ou seja, que bateu de frente com o Braga, acabando por perder nos penaltis. Uma equipa que eliminou, se não me engano, o Benfica. Certo. Ou seja, E acabou por eliminar o Futebol Clube do Porto na fase de grupos. exatamente, ou seja, acabou por derrubar 3 das 4 maiores potências de futebol em Portugal, sendo que o Sporting acabou por ser eliminado pelo Braga, que chegou à final e venceu. Ou seja, o Estoril acaba por ser uma equipa que, como já vimos, tem uma grande qualidade no ataque, com o Rafik Kitano, por exemplo, que foi uma das grandes revelações desse campeonato. A ponto de Rodrigo Gomes também. Rodrigo Gomes, que se volta a Braga, provavelmente será para ou ser titular, tem que fazer parte dos planos do treinador, ou será vendido. Pois, que é o mais provável. é o mais provável. E ele estar em mais provável Salvador de ser mesmo já chegou a vendido. avançar nisso. Exatamente. O jogador não ia arrumar a Braga. Ou seja, são equipas que de Estoril para a frente até Casa Pia, que acabam por praticar, na minha opinião, um futebol diferente, mais evoluído. Ou seja, sustento a minha opinião que esta luta de 16º e 15º lugar se manterá entre a Estrela da Amadora e o Portimonense, tirando já os Chaves e o Vizela da equação. Certo, é realmente isso. A verdade é que também já falámos daqui de alguns destaques pela positiva e pela negativa. No entanto, vamos abordar isso mais ao pormenor. Francisco, que jogadores é que achas que neste campeonato se destacaram pela positiva? Eu certamente fiquei maravilhado com o André Luís, que infelizmente também da época cedo do Moreira estava a ajudar a equipa a obter resultados muito bons, a lutar pelo 5º lugar com o Vitória constantemente. A partir da saída do André Luís surgiu uma ruptura no desempenho da equipa de Moreira de Cónegos. Bastaram novos jogadores, novos atacantes, até porque André Luís era o capitão, ou seja, a referência máxima do ataque e mesmo da equipa no balneário acaba por sair. Foi um bom encaixe para o Moreirense, mas acho que acabou por ser desmedido, no sentido em que o Moreirense, atenção, no sentido em que o Moreirense acabou por ficar desprotegido na frente de ataque. Passo agora ao Arouca, que tem feito uma época espetacular. Não que não tenha feito nas últimas épocas, mas parecia que não ia prometer muito no início, mas com resultados bastante bons que se foram construindo ao longo dos últimos tempos nesta época. Está a tentar afirmar-se no 6º lugar, não dá acesso a competições europeias, mas acaba por ser um bom sinal para a equipa da Arouca. O sucesso do Arouca acaba por estar diretamente relacionado com o sucesso do trio atacante. Cristo Gonzalez, Jason e também Rafa Morrica, que levam, se não me engano, 38 golos combinados.
acaba por ser fenomenal esse trio de espanhóis que está no ataque da equipa da Arouca, e que acho que fez toda a diferença nesta época. Passando para a grande, digamos, para uma revelação deste campeonato que já costuma estar na luta pelos lugares europeus, mas que muitas vezes não chega lá, a Vitória tem acabado por, desde há 3, 4 épocas, ter resultados menos bons, não tem tido muito acesso a ligas, a competições europeias, mas acaba por ser uma equipa que esta época está a ser muito consistente. Acho que é, como já foi utilizado muitas vezes em vários lados, foi uma simbiose perfeita entre adeptos, uma opinião perfeita entre adeptos, clube e treinador. Acho que Álvaro Pacheco sentou que nem um brinco na formação vitoriana, formou um verdadeiro grupo à imagem do Vitória, à imagem do que o Vitória deverá ser, e o que é certo é que estão apenas a 6 pontos, se não me engano, de bater o recorde de pontos de sempre, desde que a Vitória dá à equipa vencedora 3 pontos. Ou seja, com isso, terei de referir Jota Silva. Jota Silva, que acaba por ser a figura central deste Vitória revelador, de que afinal consegue almejar sempre mais, apesar de não ter jogadores que são de destaque, acaba por ser um conjunto maravilhoso. Ou seja, o Jota Silva acabou por, se não me engano, ter 9 homens do jogo dos 30 jogos até agora disputados, que acaba por dizer alguma coisa. E isso acaba também por induzir nos bons resultados que a equipa tem tido. Sem dúvida. O próprio acabou por ser até chamado à seleção. Passando para o Sporting. O que é que vamos dizer deste avançado sueco que leva tudo à frente? Um grande jogador, uma grande revelação que veio do Coventry, um grande negócio do Sporting e do presidente de Varandas e do Mr. Ruben Amorim, como é óbvio, e que tem absolutamente transformado o ataque dos Sportingistas. Ricardo, tens alguma coisa a acrescentar? Assim, lá está, tu basicamente falaste em tudo que eu queria falar. Basicamente, por exemplo, no caso do Arouca mesmo, do Malica, que é o terceiro melhor marcador da liga, com 20 gols e 3 assistências, assim, claramente. Lá está, também do Braga, o Banza também tem que se falar bem. Claramente. 21 gols e 4 assistências. Ok, ninguém superou o Gyökeres, obviamente, a época dele, basicamente, mas pronto, é isso, basicamente. É isso, Ricardo. Basicamente, referindo o Arouca, Rafa Morrica, referência principal do ataque do Arouquense, 20 golos, 3 assistências na equipa que é. Ou seja, acaba por se destacar bastante. Não é uma equipa de baixo nível, mas que não cria. Acaba por criar muitas mais oportunidades do que supostamente se imaginaria para uma equipa que está meio para cima da tabela. Rafa Morrica, este que não tem qualquer golo de penalti, e acho que isso é assinalável, sendo que quem bate os penaltis é Cristo Gonzalez. Ou seja, há que dar mérito Lá está, e agora que pegaste nisso também é importante referir que o SN também no clube que está em último lugar, certo. 14 gols e também nenhum é penalti. Exato. Aliás, se formos a ver, Banza, que acaba por estar em segundo lugar nos melhores marcadores, 21 golos, 4 assistências, acaba também ele por estar sempre lá quando o Braga precisa, e acaba por ser também, tem que ser dado o mérito por o jogador foi à CONCACAF. Sim. À Liga das Nações Africanas. Sim, é CAF. É CAF. O jogador representou a sua equipa no torneio africano das Nações, ou seja, teve praticamente um mês fora do plantel e mesmo assim está quase a igualar os golos de Gyökeres. Faz algum apontamento a isto, André? Não, a verdade é que o Banza tem sido um ponta-lança cirúrgico. Falaste do Gyökeres, mas também tocando aqui em golos importantes, tal como falaste do Jota Silva, também teve golos muito importantes que definiram a vitória para o Vitória. E também no caso do Paulinho, que não é muito referido, mas que no momento em que o Sporting precisava, acabou por aparecer. Certo. Não deixando de falar do avançado sueco, do grande sucesso daqui do nosso campeonato, a verdade é que tem muitas participações em golos, parte com 34 participações em golos, é algo absurdo, e o campeonato ainda não acabou, ou seja, ainda pode somar mais golos e assistências.
Passando para dois jogadores que vocês não referiram, neste caso, do Benfica, João Neves. João Neves acho que não pode passar despercebido. Apesar do Benfica ainda estar na luta, não está no seu ponto habitual, mas João Neves tem realmente sido preponderante neste Benfica. Não sei qual é, que é a vossa opinião em relação a isso. Totalmente. É o baixinho inexperiente que acaba por ser experiente e jogar como um alto em campo, ou seja, ele disputa bolas com jogadores de quase 2 metros, vai às alturas e muitas vezes ganha, não tem medo de disputar as bolas, dá uma dinâmica diferente ao jogo do Benfica, que acho que acaba por ser essencial para os bons resultados que o Benfica acaba por ter de vez em quando. Mais algum apontamento? Lá está, o outro jogador que eu falava era o Francisco Conceição. Também lá está, o Porto, não passando uma boa fase, acredito que o Francisco Conceição foi preponderante. Certo. E ele em muitos jogos apareceu, desequilibrou, muito forte no 1 para 1, rápido, muito mais objetivo daquilo que foi o Francisco Conceição antes do Ajax. O Porto que ontem garantiu a contratação a título definitivo do Francisco, por 10 milhões, e acho que realmente foi uma mais-valia para o Porto. O Porto também estava perto de atingir a compra obrigatória, mas antecipou-se e garantiu já esse negócio. Vamos agora passar para a segunda parte do nosso podcast, que são as ligas europeias. Vamos começar por qual? Pela Premier League, pode ser? Pode ser. Ok. Pode ser, sim. Podemos até começar já pela luta acesa de 3 potências. O Arsenal está em primeiro lugar, neste caso, com mais 3 pontos do que o Liverpool, mais 4 que o City, mas acaba por ter mais um jogo que o Liverpool e mais 2 que o Manchester City. Ou seja, por mais que queiramos ver um desfecho diferente desta Premier League ou que não queiramos, acho que o Sheik vai levar o título mais uma vez. O Manchester City tem um conjunto de jogadores incríveis, tanto individualmente como coletivamente, e acho que vai acabar por levar o título. Acho que podemos referir que mesmo o Everton, que está a fazer, não está a ser assim um clube muito falado, mas que já teve uma dedução de pontos bastante grande, se não me engano 8, e mesmo assim acaba por estar mais ou menos a meio não a meio da tabela, mas acaba por mesmo assim não estar em zona de despromoção, que acaba por ser muito bom para o clube que é. Está a ter bons resultados, mas acaba por ter deduções de pontos que são quase que incontroláveis neste ponto, porque já fizeram a geneira que tinham a fazer. André, há algum clube que queiras apontar nesta liga inglesa? Não, claro que concordo no aspecto da corrida ao título. Acredito que o City realmente irá sair vencedor. O Everton também, lá está, apesar de estar lá em baixo, essa dedução não ajudou, mas o Everton encorajou-se e foi à luta. Ainda está na luta e acredito que irá salvar-se. No entanto, também aponto o Aston Villa. O Aston Villa que está em quarto lugar. Apesar do Tottenham ter menos de 2 jogos, acredito que o Aston Villa está a fazer uma excelente época. O Tottenham que está em quinto, está na corrida e pode ultrapassar este Aston Villa. No entanto, acho que não invalida a grande época que o Aston Villa está a fazer. Tanto nas competições europeias, que está nas meias finais da Conference League, vai defrontar o Olympiacos e pode estar na final. Acredito que é um grande candidato a estar na final e a vencer a própria competição. Lá está, voltando ao topo da tabela, se me perguntasse há um mês atrás qual é que eu achava que iria ser o vencedor da Premier League, iria dizer provavelmente o Liverpool. Só que os últimos resultados têm baixado muito a qualidade da equipa. Eu acho que não estão a construir como construíam antigamente, principalmente ofensivamente. Estou a falar de jogos, por exemplo, o Atalanta nas competições europeias, mas depois com o Crystal Palace perderam, se não me engano, em casa. Exatamente, em casa. Por isso penso que vai ser outro ano que vai ser o City a levar a taça. E falando de outro clube, agora mais o destaque mais negativo, diria eu, o Manchester United. Não tem sido bem a época deles, principalmente na construção ofensiva. Muita gente esquece que Mason Mount foi a contratação do ano para eles, que estava lesionado desde novembro, ou seja, a construção ofensiva diminuiu muito a partir daí, mesmo, não digo só lá está, a ocasião de golos mesmo, que marcar golos, eu acho que Mason Mount não é tão esse jogador, mas construir jogadas ofensivas, ocasiões, pronto, acho que é mais por aí. Até porque, se formos aqui ver a tabela, o Manchester United está com uma diferença de menos 1 de golos marcados para golos sofridos. E não falando só do Mason Mount, também a contratação de Anthony. Não foi este ano, mas que é um jogador que está a decepcionar os fãs dos Red Devils, obviamente. Não é? Falando também de outro destaque negativo, aponto o Chelsea. A verdade é que já não é o primeiro ano que a sua época é negativa. No entanto, este ano gastou 448,5 milhões e o ano passado gastou 592 milhões. Ou seja, mais de 1.000 milhão de euros gastos. Haja dinheiro.
haja dinheiro, mas não qualidade, pelos vistos. Pois é. Apesar de serem jovens muito talentosos, não estão a conseguir Acho que isso acaba por solucionar os ser um erro problemas. do Chelsea. Tu vais a ver, aí contrataram X jogador por muitos milhões. Quem é o jogador? Se tu vais a ver, ok, tem boas indicações de formação e tal, mas acho que estão a apostar demasiado nesse tipo de jogadores e se calhar poderiam ir buscar jogadores com mais experiência, mais renomados e fazer uma boa mistura entre os dois géneros de jogadores. Eu lembro-me de um ou outro, por exemplo, o Tiago Silva, Certo? que é o capitão, só que este ano já vai sair do Chelsea. E A para verdade além é do Tiago Silva, não tens muitos outros jogadores que digas este tem super experiência, tem um nome conceituado na Europa. Não, tu vais ver, tens, com todo o respeito que eu tenho por jogadores que estão no Chelsea, Madueke, um jogador. Tu vais ver o dinheiro, o valor que foi gasto. Tu vais ver Mudryk, o caso de outro jogador que foram gastos tantos milhões e nada. Ou seja, muitos jogadores que prometiam, mas que acabaram por não entregar nada. Não, a verdade é que ainda são jovens, ainda têm muito futuro Sim, pela sim, frente. certo, mas- Agora, em Como termos de equipa, equipa, exato, não estão a ter esse rendimento esportivo. Não está a funcionar. E caso disso, foi visível, foi naquele penalti em que creio que já estava 4-0 a favor do Chelsea. É verdade. E, Cole Palmer. exato, o Cole Palmer é o habitual batedor das grandes penalidades. No entanto, houve ali uma certa discussão entre os jogadores para ver quem é que ia bater. Ou seja, Isso também- uma certa instabilidade, não é? Yeah, yeah. Sim, No grupo. Yeah. O próprio moral da equipa, acho eu. Exatamente. saindo de Inglaterra, partimos para a terra de Nuestros Hermanos, La Liga. A verdade é que temos um Real Madrid prestes a ser campeão. É verdade, Francisco? Parece-me que sim. Faltam apenas 6 jogos para acabar o campeonato. Mais 11 pontos do que o rival Barcelona. Apenas 2 vitórias e será campeão. Sendo que ainda vai defrontar equipas como o Cádiz, como o Granada, como o Alavés. São indícios de que facilmente o Real Madrid será campeão, mas muitas vezes já vimos estas equipas a surpreender o Real Madrid. E então creio que será mesmo o campeão do Real Madrid. O que é certo é que tem Kepa lesionado, tem Courtois lesionado, mas surge aqui um grande nome que não era assim tão grande até esta época. André Lunin tem feito exibições magníficas. Fez um exemplo disso, acaba por ser o jogo contra o Manchester City na Liga dos Campeões. Teve muitos remates à baliza e defendeu. Quase que encarnou o Courtois na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool. E daí para a frente a qualidade só vai aumentando com jogadores como o Éder Militão, o Rudiger. Passamos para o meio campo, podemos falar de Camavinga, de Tchouaméni, de Luka Modric, Arda Güler, que ainda não se mostrou muito devido a uma lesão, mas que acho que ainda se demonstrará como sendo um jogador ainda maior. Podemos falar também de Valverde, que tem sido uma peça-chave. Meio campo, vamos ter que falar do inevitável Jude Bellingham, que tem decidido, ainda agora decidiu o clássico aos 91 minutos ou 92. Acaba por ser a contratação, direi eu, do Real Madrid esta época, a melhor contratação. No ataque temos os sujeitos do costume, os brasileiros Rodrigo e Vinícius Júnior, que têm feito uma época fantástica. Ou seja, num cômputo geral, um Real Madrid avassalador que vence e vence e vence. E convence. A verdade é essa. Com certeza. Um plantel muito jovem, com muita qualidade. Ainda agora contratou já Hendrick, que... Exato, que virá no próximo ano. Exatamente. Mais uma grande estrela, ou promete ser uma grande estrela do futebol mundial. Exatamente. Ok, agora vamos passar então para o segundo lugar, o Barcelona. Não podemos dizer que fez uma má época, obviamente não foi ao tal nível do Real Madrid, até porque acho que o que realmente decidiu foram os 2 clássicos contra o Real Madrid, que se não me engano perderam os 2, o Barcelona. Acredito que sim. Sim. Penso que perderam os 2. Também tem alguns jogadores em destaque, claramente como o puto Lamine Yamal, é insano o gajo. Mas acho que em termos de marcadores, se formos a comparar com os outros clubes que estão no topo, não estou aquele matador de equipa mesmo. Temos o Lewandowski em 8º lugar com 13 golos, não é o melhor. Há quem das expectativas bastante. Sim, bastante, aquilo que fez na Bundesliga era absurdo. Não se compara. Foi agora o Harry Kane se substituiu, basicamente. Certo, mas eu estou a dizer que em relação ao que ele fez na Bundesliga, que é uma liga também muito mais ofensiva, no entanto, esperava-se muito mais Lewandowski no Barcelona. Certíssimo. Também é mais competitivo também.
Também é mais valor. Certíssimo, certíssimo. Gostava de saber a vossa opinião sobre João Félix. A contratação de João Félix. Félix, eu acho que acaba por ser se me permites, uma combinação bastante boa com a vinda também do Cancelo. Acaba por ser um duo de portugueses que, digamos que o João Félix acabou por ser decisivo contra o Atlético de Madrid, pouco mais apareceu, para ser sincero. Muitas vezes acabou também por não ser titular, por razões óbvias, porque está lá um senhor efetivamente chamado Lewandowski, que apesar de ter tido uma boa época, acaba por ser sempre um nome de referência, sem sombra de dúvidas. E creio que desde que foi para o Atlético de Madrid e da primeira vez acabou por se perder um bocado o João Félix, que se viu a brilhar aqui em Lisboa. Não, sem dúvida, um jogador com uma qualidade técnica acima da média, é verdade, só que tem tido essa dificuldade em adaptar-se às suas equipas e afirmar-se como realmente titular e decisivo em muitos jogos. Apesar de fazer boas exibições, não conseguiu ser esse titular efetivo e nem cumprir aquilo que prometeu. 7 gols, 3 assistências, não é mau, mas obviamente não é esperado por eles. Não, Certo, aquilo que ele prometia no Benfica não acaba por se comprovar no momento. é isso. Não. A verdade é que ainda é um jogador jovem, no entanto, atualmente não estamos a ter esse nível Não está ao esperado. nível que se imaginaria que estivesse com a idade que tem. Uma equipa que é inevitável falar e destacar pela positiva é o Girona, que tem tido uma grande época. A verdade é que também tem a influência do Citigroup, mas que é uma equipa que tem realmente estado a um nível absurdo e que já chegou a estar durante várias jornadas em primeiro lugar da La Liga. Não sei quanto a vocês, o que é que tem a destacar deste Girona? Acho que é uma verdadeira ameaça ao Barcelona, apesar de ter tido resultados menos positivos nestes últimos jogos, acaba por estar apenas a 2 pontos dos catalães e acho que ainda temos muito para falar até a final desta época no que toca à disputa pelo segundo lugar, que creio eu o Atlético já está um bocado mais atrás do nível desses 2 clubes e que não conseguirá alcançá-los. Sim, é exatamente isso. Agora, destacando pela negativa, temos o Sevilla. Apesar de já no ano passado estar na mesma posição, em 12º, este ano não teve sucesso na Liga Europa, coisa que o ano passado acabou por sagrar-se campeão. Depois apesar de ter feito o 12º lugar no ano passado, uma equipa que é campeã da Liga Europa, não é comum no ano seguinte ficar em 12º da tabela classificativa. A verdade é que é um plantel que tem bastante qualidade, não é? Tanto que demonstrou o ano passado, Certo? mas que não está a conseguir se ingrar nesta La Liga. Agora vamos passar então para a Série A, a Liga Italiana. Quais é que são as vossas opiniões sobre o desenrolar da mesma? Não, claro que a primeira liga em que podemos dizer que já há campeão. Neste caso, o Inter já é campeão. Exato. Até foi agora no derby della Madonnina, o derby de Milão, frente à AC Milan. Temos um campeão pela 20ª vez, que acaba por se sagrar campeão no terreno do seu maior rival, mas que acaba por ser também o seu terreno, A mesma apenas casa. com um nome Exato. diferente. Fez uma época bastante sólida a Inter, irrepreensível até direi, com apenas 18 golos sofridos, das equipas que menos sofrem golos na Europa, tendo marcado também 79 golos até agora, ou seja, ainda faltam, se não me engano, 5 jogos, ainda podem marcar mais, podem fazer mais pontos, têm para já 86. O seu maior rival está em segundo lugar, a AC Milan tem apenas 69. Portanto, creio que não houve muita história no desenrolar desta liga. A Inter acabou por ser sempre bastante consistente, tendo-se sagrado agora campeã. Já a Juventus, passando para quem está no terceiro lugar, Juventus 64 pontos, um bocado aquém da Juventus que tinha ganho não sei quantas vezes consecutivas a liga, se não me engano 10. Sim, foi realmente com Cristiano Ronaldo. Após a saída do português, o que é certo é que o troféu acabou por residir sempre em Milão, vagueando da Inter para o AC Milan, voltando para a Inter. E creio que a Juventus terá que fazer algo mais, não sei bem ao certo o que, mas que terá que fazer mais para ganhar
esse troféu. Não, certamente. E agora em quarto lugar também, passando do terceiro, que é a Juventus, para o quarto, o Bolonha, que tem passado pelos pingos da chuva. É uma equipa que é muito pouco falada e realmente tem tido sucesso acima daquilo que é habitual. Um quarto lugar que dá acesso à zona de Champions tem mais 8 pontos do que o sexto, que é a Atalanta, que esse aí sim é que dá lugar à Liga Europa. Tem este lugar mais ou menos consolidado. A verdade é que ainda faltam 6 jogos para término do campeonato. No entanto, acredito que a Bolonha, Tiago Mota, irá conseguir chegar à Liga dos Campeões. Lá está, o destaque que eu queria fazer era mais mesmo pela negativa, que é o Nápoles, que na época passada acabou a época com 90 pontos, 16 gols de diferença, 16 pontos de diferença do segundo lugar, e que esta época está em oitavo lugar e que, ou seja, com o oitavo lugar não vai em nenhuma competição europeia, não vai, a não ser que consiga passar o Lazio, que tem mais 3 pontos que eles, faltando ainda, penso eu, cerca de 3 ou 4 jogos. Logo penso que o campeonato para o Nápoles já está decidido, o oitavo lugar, sem nenhuma participação europeia. Sim, faltam 6 jogos para o fim do campeonato e o Nápoles, que ano passado foi campeão, a verdade é essa, e acabou por ser eliminado nos quartos. Sim, sem dúvida. Tal como o Inter foi indiscutivelmente campeão este ano, no ano passado foi o Nápoles. Exato. Basicamente, queria acrescentar aqui um ponto. O Nápoles era uma equipa que muito marcava e pouco sofria. Passou a ser uma equipa que pouco marca e muito sofre. Exatamente. Ou seja, a dupla Osimhen-Kvaratskhelia, que fez maravilhas na época passada, acabou por não aparecer de uma forma tão evidente, digamos, e aquela defesa acaba por também ficar aquém das expectativas, sendo que, creio eu, o Nápoles não mudou muito o plantel desde a época passada, não teve mais ou menos as suas bases, as suas principais referências mantiveram-se, ou seja, não sei o que terá levado o Nápoles a chegar a um oitavo lugar, fora de lugar de competições europeias, sendo que ainda está apenas a 3 pontos de eu conseguir, mas é apenas à Liga e Conferência. Aliás, Não é bem a realidade do Nápoles, na verdade. não é. É Eu algo acredito- completamente diferente. Eu acredito que a troca realmente de treinadores acabou por influenciar realmente isso. Foi preponderante. E que até se formos a ver o Osimhen está assim tão mal, é o quarto melhor marcador da liga. Certo, Certo. e teve a participação na CAN, a verdade é essa. Certíssimo. Mas acaba por ser, mesmo assim, uma época bastante aquém das expectativas de uma equipa que tinha sido campeã italiana e que esta época pode até nem ir às competições europeias. Exato. Agora passamos da Itália para a Alemanha. Uau, para o Bayer Leverkusen, que uma época incrível. Pode-se dizer que tem a que nós chamamos de estrelinha, que nunca mais acaba. São uma equipa que, ao comando de Xabi Alonso, estão a fazer resultados absolutamente incríveis. A primeira equipa a sagrar-se campeã este ano foi o Bayer Leverkusen, das principais ligas europeias. Acaba por acabar com uma sequência de campeonatos consecutivos do Bayern, que já durava há mais de uma década. Está com mais 14 pontos do que o Bayern Munique, um feito histórico. Vencem com todas estas nuances positivas, acabam por vencer pela primeira vez este troféu, e com o cheirinho, digamos, o cheirinho português, que toque português. Podemos falar, como é o caso de Grimaldo, que sai do Benfica e faz uma época extraordinária, e também do central do Burkina Faso, Tapsoba, que há cerca de 3 épocas saiu de Vitória, que se revelava ser um jovem bastante promissor, um defesa central bastante promissor. Chegou ao Bayern Leverkusen, demorou alguns anos, mas o que é certo é que entregou tudo o que tinha. A equipa toda, penso que teve numa comunhão bastante boa, e que o que resultou neste título até agora invicto, sendo que ainda não perderam nenhum jogo para nenhuma competição nesta época. E tiveram este jogo agora contra o Dortmund, que foi mesmo no E final, no marcaram, último lance. porque marcam Exatamente. sempre. Essa tal quase estrelinha. É a inevitável. estrelinha que me estava a dizer. Já o Bayern de Munique acaba por outro lado, ser uma desilusão, digamos, tremenda. Na época passada, face à concorrência do Dortmund, acabou por ser feliz na última jornada, apertado, digamos, mas ganharam o mesmo título. Este ano já foi completamente diferente. Foram completamente, digamos, dominados
pelo Bayer Leverkusen. Apesar de marcarem muitos gols, que são 87 até agora, já sofreram 37, o que, se formos a ver para o segundo lugar, acaba por ser bastante. E para o Bayern de Munique. E o que é certo é que Harry Kane vinha à procura de títulos, não os encontrou mais uma vez, já não está em nenhuma das competições, a não ser a Champions League, que ainda pode conquistar. E como não vence pela primeira vez um título nacional desde o início da sua carreira profissional, o que acaba por ser algo caricato, sendo que acabamos com esta premissa de que Coman vence sempre onde quer que esteja. Certo, ele no PSG e na Juventus foi sempre a vencer. E no Bayern continuou mesmo. Passando ao terceiro lugar, o Stuttgart também acaba por ser uma surpresa nesta liga. Não, sem dúvida. E falando do Stuttgart, é inevitável não referir Guirassy, a referência ofensiva. Houve um tempo em que teve lesionado e realmente o Stuttgart notou essa diferença. Tiveram ali uma sequência de resultados negativos a seu favor. A verdade é que com o seu regresso o futebol voltou a surgir e a qualidade saiu ao de cima. Um Dav também é uma peça fundamental neste Stuttgart, com 17 golos e 9 assistências, tem sido realmente um destaque que deve ser feito. E que é uma tal equipa, como referi há bocado o Bolonha também, que é uma equipa que não é tão referida, mas que está a apresentar muita Passa qualidade. pelos pingos da chuva. Sim, exatamente, é isso mesmo. Agora, outra equipa que também o ano passado acabou por passar pelos pingos da chuva, que foi o União Berlim, que esteve em alto nível realmente, teve um quarto lugar, terminou a Bundesliga em quarto lugar no ano passado. Uma equipa que teve uma subida estonteante. A verdade é que o União Berlim não é uma equipa normalmente de primeira divisão, mas que o conseguiu fazer e que terminou em quarto lugar na época passada. Chegou aos oitavos da Liga Europa, mas atualmente está em 14º, a 2 pontos do play-off de promoção. Uma coisa que... Sim, vamos ver se conseguem manter-se na primeira divisão, visto que no início da época a alegria era enorme em Berlim, sendo que o clube estava na Champions League, anos depois de ser extinguido e ter voltado a ser reerguido pelos adeptos. E o que é certo é que tem uma subida repentina, que chegam até mesmo à fase de grupos da Champions League, onde apanharam o Sporting Clube Braga, Real Madrid e Nápoles. Exatamente. E acabam por terminar a época não da pior maneira, mas quase que da pior maneira que se poderia imaginar, da União Berlim, que estava tão bem e acaba agora por não estar tão bem na imagem, se é que me permitem a redundância, estando na luta com o Bochum e com o Mainz, pelo menos com esses dois, pelo lugar de play-off, que jogará com o terceiro classificado da segunda Liga Alemã. Ok, vamos agora passar para a terceira e última parte do nosso podcast, que é as nossas previsões para a Champions League. Os quartos de final bastante emocionantes, onde Atlético de Madrid e Dortmund estiveram taco a taco pela luta nas semis. Passou o Dortmund, a mesma coisa aconteceu no outro jogo, nos outros dois jogos entre PSG e Barcelona. O PSG acaba por fazer a remontada no resultado em Barcelona, ou seja, na casa dos catalães. Do outro lado temos um Arsenal contra um Bayern de Munique, que passa o conjunto alemão por apenas um ponto de vantagem. Depois Real Madrid contra Manchester City. Real Madrid que chega às grandes penalidades e acaba por bater os ingleses. Meios finais então, Dortmund-PSG, Bayern-Real Madrid. Dortmund-PSG, devo dizer que o PSG tanto faz jogos incríveis como acaba às vezes por não aparecer nesta Champions League, tem feito esses jogos incríveis, tem aparecido, tem finalizado com qualidade, tem chegado ao último terço, tem feito basicamente tudo bem, mas atenção que Dortmund está bastante motivado, já arrumou grandes adversários pelo caminho e é daqueles jogos que são difíceis de prever o resultado, mas mesmo assim, para muitas infelicidade e para a felicidade de muitos fãs alemães, creio eu, passará o PSG, que chegará à sua segunda final, se não me engano, na história. Do outro lado, Bayern Munique-Real Madrid. Bayern Munique não tão bem esta época, como já referimos. Real Madrid bastante bem nesta época, acabando por eliminar o que para muitos era o favorito para vencer a competição. Portanto, a minha previsão será entre Dortmund e PSG a passar, mas um bocado a pender mais para o PSG. E Real Madrid também nessa final.
Depois, nessa final entre alemães e espanhóis, ou entre franceses e espanhóis, que não consigo mesmo decidir qual é que chegar a essa final, direi que será o Real Madrid, o inevitável Real Madrid da Champions, Respeito de costume. que os peitos de costume, exatamente, que vencerão a prova. André? Lá está, eu partilho da mesma opinião que tu, enquanto o Real Madrid ser campeão, já me antecipei um bocado àquilo que ia dizer. No entanto, no jogo do PSG-Dortmund, acredito também que o PSG irá passar. Duas equipas que são muito fortes a jogar em casa. O PSG que, com Neymar, Messi e Mbappé, não conseguiu atingir essa final. No entanto, pode estar muito perto de atingir novamente. Está a transpirar qualidade. Os adeptos estão com a equipa, coisa que não aconteceu na altura de Messi. Certo? Havia muitas... Clube dividido, Sim, sem dúvida, é mesmo isso. E no entanto, lá está, o Dortmund também com muita qualidade a jogar em casa, mas creio que irá dar PSG. Quanto ao Real Madrid contra o Bayern, acredito que o Real Madrid, lá está, com aquela estrelinha de Champions, também com mais qualidade, acredito que Temos vem. a Lopez, acredito. Sim, a camisola pesa e o maior campeão da Liga dos Campeões, creio que irá atingir a final e irá ser campeão, sendo menos discutido do que aquilo será o PSG Dortmund. Lá está, eu também partilho a tua opinião no sentido em que quais é que são os clubes que chegam à final. Também penso que será uma final de Real Madrid e PSG, espanhóis e franceses. Mas, na minha opinião, acho que a estrelinha de Real Madrid neste ano vai acabar e vai ser o PSG a levá-la. Ok. Pronto, é isto por hoje. Espero que tenham gostado de assistir a este episódio do Bitalk. Tal como nós também gostamos de partilhar a nossa opinião desportiva convosco. E até ao próximo episódio do Bitalk, aqui o Bitalk.